eu gostaria de convidar vocês a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu, e os dois atravessaram a terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. E Elias respondeu: O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as suas roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Essa passagem vai falar aqui sobre o trajeto que Eliseu vinha fazendo com Elias. Todo o caminho, ele veio junto com Elias, ele viu tudo que Elias fazia, todos os milagres que acompanhavam Elias, e ele teve essas experiências maravilhosas, e ele quis que aquilo que estava na vida de Elias viesse sobre a vida dele também. E quando Elias perguntou para ele o que ele queria, ele falou: eu quero uma porção dobrada disso que está na tua vida. E aí, como nós lemos agora, né, vocês puderam ver, quando Elias subiu, Eliseu rasgou as suas vestes e pegou o manto de Elias, e ele foi lá e ele feriu a água para ter certeza que aquela unção que estava sobre a vida de Elias estivesse sobre a vida dele também. Amém? E agora eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel 18. Essa parte que eu falei aqui sobre Elias e Eliseu é uma introdução para a palavra, só para mostrar como a veste se refere à unção, e muitas das vezes, né, que a Bíblia vai falar sobre unção, sobre vestes, ela está se referindo à unção. Então, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um laço forte de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo, para selar essa aliança. Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Amém, até aí. Quando Jonatas entregou as suas vestes para Davi, ele não estava entregando apenas umas peças de roupas. Aquilo tinha um significado muito maior. Ele estava se comprometendo com Davi. Ele estava entregando seu coração como um irmão que amava e o irmão que Deus havia dado para ele.
ele estava mostrando para Davi que de agora em diante ele amaria Davi indiferente de qualquer coisa que fosse acontecer, e ele estaria ao lado dele, e ele estava disposto a se doar por Davi. Mas aquele ato não foi apenas um ato simbólico de amor, também foi um ato espiritual. Quando Jonatas entregou o seu manto para Davi, ele também estava entregando a sua posição para Davi, porque Jonatas, ele era o filho do rei. Ele tinha o direito de virar o próximo rei. Ele era o herdeiro do rei. Ele estava destinado a governar. Mas pode ser que ele nem tenha percebido, mas quando ele entregou o manto dele para Davi, ele também estava entregando a posição dele para Davi. Ele não se importou com vamos dizer assim, com o que ele iria perder. Ele entregou tudo o que ele tinha, porque ele amava Davi. E o que Deus tinha para Davi não ia ser Jonatas que ia impedir de acontecer. Se Jonatas não tivesse entregado o manto para Davi, Davi continuaria ainda predestinado a virar o rei. Ele já tinha sido ungido, Deus já tinha escolhido ele. Mas esse ato de amor, essa atitude que ele teve de ir lá e entregar o manto dele, entregar aquela unção que estava sobre ele para Davi, isso é uma coisa que Deus ele se agrada. E isso foi uma coisa que me fez pensar. Eu estava orando e falando com Deus sobre o que Deus queria falar através dessa palavra. Muitas vezes a gente tem uma unção sobre a nossa vida. Deus ele tem um chamado, ele nos escolheu para fazer algo. Só que às vezes a gente pode estar em duas posições. Ou na posição de Davi, ou na posição de Jonatas. Ou na posição de Eliseu, ou na posição de Elias. A gente pode ser o que está prestes a entregar o nosso manto, ou a gente pode ser aquele que está prestes a receber esse manto. Eu vou falar primeiro sobre o que entrega o manto. Eu acredito, assim, uma coisa que Deus tem falado comigo sobre essa questão de entregar o manto é que muitas vezes nós temos um ministério, ou nós temos um chamado, tem algo que Deus nos chamou para fazer. E a gente tem convicção disso, a gente é grato por isso. Só que quando aparece um irmão, alguém que Deus manda para andar com a gente tem uma dificuldade de entregar o manto. A gente quer que a unção esteja só sobre nós. A gente pode se preocupar de que se o meu irmão tiver essa unção também, parece que a minha vai acabar, a minha vai desaparecer. E na verdade não. Deus ele tem algo especial para cada um de nós. E nós não precisamos ficar com ciúme ou ficar preocupado de que se Deus levantar outra pessoa, ele vai deixar de nos usar. Se Deus levantar e escolher outra pessoa, a unção que estava sobre mim vai sair. Não. Deus ele tem algo importante para cada um de nós. Ele tem um chamado especial para cada um de nós. E a unção que é de um, é de um. A unção que é de outro, é de outro. Mas a gente não pode ter medo de perder ou de deixar de ser escolhido para fazer algo, ou às vezes no nosso trabalho também, porque Deus ele já tem tudo preparado para nós. E maior do que a unção é o amor. Na Bíblia fala que de nada vale a gente ter vários dons se o maior dos nossos dons não for o amor. Então que nós venhamos ser assim como Jonatas, que amou tanto Davi, que ele foi lá e entregou o manto dele para Davi. Não importando o que ia acontecer, não importando se ele ia perder a posição dele. Ele foi lá e ele entregou tudo que ele tinha, ele se doou por amor. Aí Elias também. Elias não estava preocupado em dar uma porção dobrada de unção para Eliseu. Vai que Eliseu vira mais ungido do que eu, vai que ele faça mais milagres do que eu, muito pelo contrário. Elias queria que Eliseu fosse o sucessor dele. Ele queria saber que quando ele fosse levado, teria alguém ali que ia continuar fazendo aquela obra que Deus tinha chamado para fazer. Mas também
às vezes, a gente é Davi ou Eliseu, aquele que tem que receber o manto. E aí, eu me fiz uma pergunta: com quem eu tenho andado? Com quem nós temos andado? Quem vai ser a pessoa que vai entregar esse manto para nós? Porque a pessoa que a gente está seguindo, a pessoa com quem a gente está andando, ela sempre vai ter algo para nos oferecer. Nós não vamos nos aproximar de ninguém por interesse, mas é claro que a gente sempre está aprendendo algo de alguém. A gente está sempre... E aquela pessoa com quem tu andar vai ser a pessoa que vai te entregar esse manto. Então, com quem nós temos escolhido andar nesses últimos dias? Nós temos andado com pessoas cheias de unção, que estão indo num caminho certo, que estão fazendo a vontade de Deus, ou nós temos andado com pessoas que não têm coisas boas para nos oferecer? Que quando a gente se relaciona com elas, a gente acaba se tornando pessoas piores, que não tem algo de bom para nos falar ou para nos ensinar. E a última pergunta que eu faço é: como estão as nossas vestes? Se a gente tivesse que entregar o nosso manto para outra pessoa hoje, como é que está a unção que Deus derramou sobre a nossa vida? Será que as nossas vestes, elas estão purificadas? Será que nós estamos santificados? Será que as nossas vestes estão limpas? Ou será que hoje é o dia que Deus escolheu para que a gente viesse até aqui, para que a gente rasgasse as nossas vestes como um sinal de humilhação e falado: olha, Deus, pode ser que eu tenha tido dificuldade de entregar o meu manto. Pode ser que eu tenha tido dificuldade de ver outra pessoa crescer, de ver outra pessoa ser abençoado. Pode ser que eu tenha dificuldade porque a gente não é perfeito. Às vezes a gente sente um pouquinho de ciúme, às vezes a gente sente um pouquinho de inveja, às vezes a gente é frustrado em alguma coisa dentro de nós e a gente não quer ver o outro crescer também. Porque nós somos humanos, a gente erra. Ou será que nós não temos sido boas influências para outra pessoa? Será que tem alguém que está ali do nosso lado, nos observando, tentando captar Deus na nossa vida? E a gente não tem tido Deus para oferecer para ela. Pode ser que as nossas vestes estão sujas e que quando alguém olha para a gente, essa pessoa não consegue ver Jesus, porque a nossa veste não foi purificada. Então eu sei que a minha palavra não foi, a palavra de Deus, né? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, ela pode não ser longa, não pode ter dado uma pregação de horas, mas eu sei que Deus, Ele falou comigo através dessa palavra. Eu sei que eu preciso rever como é que estão as minhas vestes, como é que está o meu coração, como é que está a unção que está sobre a minha vida. E eu antes de vir, eu pedi para Deus que Deus colocasse as pessoas que Ele queria nesse lugar e que precisavam ouvir, né? Então, que nós possamos ser pessoas que tenham um seguidor, né? E que esse seguidor, ele possa ver Jesus na gente. Que nós possamos ser um bom espelho de Cristo para as pessoas. Que quando as pessoas andarem com a gente tenha um manto para oferecer. Que a gente tenha uma unção para oferecer. Que a gente seja bênção. Que quando a gente vem abrir a nossa boca, que nós venhamos falar do amor de Deus. Que nem a gente estava conversando no Hub essa semana, que nós possamos ser pacificadores. Que a gente possa ser aquele que não vai lá e bota lenha na fogueira, mas que apaga o fogo. Que o Senhor venha nos levar a lugares novos de relacionamento com Ele. E que a gente possa ter essa sede, essa vontade de limpar toda a sujeira do nosso coração, de limpar tudo aquilo que não tem agradado a Deus. Porque vai vir pessoas. Deus, na Bíblia está dizendo que o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nós somos trabalhadores. E Deus, Ele vai mandar trabalho para nós.
Ele vai mandar pessoas que vão andar com a gente. Então, que a gente possa ser bênção para essas pessoas, que a gente possa ajudar essas pessoas a ir no caminho certo e que a gente também possa andar perto de pessoas que têm Deus. Que a gente venha se afastar de fofoca, que a gente venha se afastar de intriga, que a gente venha se afastar de inveja e que a gente possa olhar para Jesus. Até outro dia também eu estava falando, uma outra palavra que Deus me colocou no meu coração, que eu levei no Hub também, foi sobre o trabalho que Deus tem chamado a gente para fazer. Que nós venhamos parar de olhar para os lados e que a gente possa olhar para Jesus e para o chamado que Ele tem, para o trabalho que Ele tem para nós. Porque se a gente ficar ouvindo conversa de um lado, ouvindo conversa de outro, a gente acaba perdendo o nosso foco do que Deus realmente chamou a gente para fazer. Então, que o nosso foco venha estar em Jesus e que a gente só venha olhar para o lado quando for para abençoar o irmão, quando for para ajudar um irmão, quando for para orar por um irmão, e não perdendo tempo com coisas que não agradam a Deus e que não vão edificar as nossas vidas. Amém? Então, eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé.